Olá, tudo bem? Preparado para mais um estudo? Então vamos lá. Em estudos passados, nós vimos que a lei de Deus continua a mesma, ela não mudou. Todos os mandamentos são os mesmos ainda. E em Mateus, nós vamos ler o texto agora, Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Podemos ver que nem o céu nem a terra passaram. No versículo 19, nós vamos ver o que Jesus diz a respeito daqueles que quebram um dos mandamentos, ainda que seja o menor deles. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Podemos ver, então, aí que o decálogo é obrigatório na dispensação cristã. E Cristo não tinha em mente trocar qualquer um destes mandamentos. Um deles, como nós já vimos, ordena a observância do 7º dia como dia de repouso. Só que a prática dos cristãos, hoje em dia, de muitos cristãos, é bem diferente disto. Em vez de guardarem o sábado do 7º dia, muitos cristãos guardam o 1º dia da semana, crendo que Cristo mudou esse dia. Mas, se nós formos sinceros e procurarmos na Bíblia, qualquer lugar, seja no Velho, seja no Novo Testamento, não vamos encontrar nem um pequeno versículo que diga que Jesus tenha ordenado esta mudança. Bom, se Deus ordena guardarmos os 10 mandamentos que continuam os mesmos, inclusive o 4º mandamento que manda guardar o sábado, e muitos cristãos hoje não guardam, o que está acontecendo? Se houve uma mudança, quando ocorreu essa mudança e quem é que fez essa mudança? É esse o estudo nosso hoje. Vamos ver o que disse Deus através do profeta Daniel, em Daniel capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Esse texto é rico em muitos detalhes, mas o que nos interessa no momento é o trecho aí em que diz que o anticristo cuidaria em mudar os tempos e a lei. Precisamos então recorrer à história para ver quem e quando mudou então a lei de Deus. Que poder é esse que se atribui autoridade para mudar a lei de Deus? Nós vamos encontrar a resposta para isso em Prompta Biblioteca de Lúcius Ferraris, título Papa, o artigo 2. Veja o que diz. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar ou interpretar mesmo leis divinas. O Papa pode modificar uma lei divina, visto seu poder não provir de homem, mas de Deus, e ele age como representante de Deus na terra. Como podemos ver aí então, a própria Igreja Romana admite ter ela mudado a lei de Deus. Já estudamos essa mudança em estudos anteriores, mas vamos relembrar aqui rapidinho. A Igreja Romana, então, retirou o 2º mandamento da lei de Deus. Assim sendo, ao invés de 10, ficaram apenas 9. Para que ficassem 10, o 10º mandamento, então, foi dividido em 2. E aí sim, continuariam sendo 10. Mas houve também uma outra mudança. O 4º mandamento, falando sobre o sábado, passou para essa mudança aí, passou a ser o 3º mandamento. E ao invés de sábado, mudaram para o domingo. Então está aí a mudança que foi feita e que a Bíblia e que a profecia havia previsto
Veja aqui uma outra citação a respeito dessa mudança. Eles, os católicos, alegam que o sábado foi mudado para o domingo, o dia do Senhor, contrariamente ao decálogo, como é evidente. Nem existe exemplo algum de maior jactância do que a mudança do dia de repouso. Grande, dizem eles, é o poder e a autoridade da Igreja, visto haver dispensado um dos 10 mandamentos. E no livro História do Cristianismo, na página 418, lemos o seguinte: ela, se referindo à Igreja Católica Romana, subverteu o 4º mandamento, dispensando o sábado da palavra de Deus e substituindo-o pelo domingo como dia santificado. Podemos ver, então, através dessas citações, que a Igreja Romana, inclusive, admite ter mudado a lei de Deus. Não é nenhuma outra igreja quem está dizendo, não sou eu, não é nenhum pastor, é a própria Igreja Romana que admite ter mudado a lei de Deus. Como nós já lemos em Ezequiel 20:20, Deus ordenou que o sábado fosse santificado, para que, como nós já vimos anteriormente, o 4º mandamento é o selo que comprova quem é o legislador desta lei, os 10 mandamentos, que é Deus. Se nós retirarmos este selo, nós não saberemos que Deus é esse que fez essas leis. Esse 4º mandamento, então, ele é muito importante. Por isso, então, ele foi tirado. O papado reconhece haver mudado o sábado? Sim, eles reconhecem. Veja só o que diz essa outra citação. Como podeis provar que a Igreja possui poder de ordenar festas e dias santos? Pelo próprio ato da mudança do dia de descanso para o domingo, o qual todos os protestantes aceitam e, portanto, contradizem-se positivamente, observando estritamente o domingo e violando a maioria dos outros dias de festas ordenados pela mesma Igreja. Veja só. Aqui a Igreja Romana diz que os protestantes se contrariam, porque eles não aceitam, não observam os outros dias de festas, mas guardam o domingo, que é uma doutrina puramente católica. Foram os católicos que modificaram a lei de Deus, e quem obedece essa mudança acaba, mesmo que involuntariamente, homenageando esta igreja, a Igreja Romana. Veja aqui uma outra citação. Tens qualquer outra maneira de provar que a Igreja tem poder de instituir festas por preceito? Não tivesse ela esse poder, e não poderia haver feito aquilo em que concordam todos os religiosistas modernos. Não poderia haver substituído a observância do sábado, do 7º dia da semana, pela do domingo, o 1º dia, mudança para a qual não há autoridade escriturística. Veja só. Eles afirmam aqui que a mudança que foi feita do sábado para o domingo por eles não tem autoridade escriturística. Não é encontrada na Bíblia essa mudança. Eles admitem isso. Nisso eles são sinceros, em admitir que a mudança quem fez foram eles. Ainda outra citação. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. Ainda outra citação. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para domingo. Qual o dia de descanso? O dia de descanso é o sábado. Por que observamos o domingo em vez do sábado? Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, em 336 d.C., transferiu a solenidade do sábado para o domingo. O que fez no Concílio de Laodiceia foi um dos passos por meio dos quais se efetuou então a mudança do sábado. A data geralmente citada para esse concílio é a de 364 d.C. Nós vimos aí em uma citação que as autoridades católicas admitem, reconhecem
não haver na Bíblia mandamento algum para a santificação do domingo. Mas vamos ver aqui mais algum. Ireis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Olha só, isso foi dito pelo cardeal Gibbons em Fé de Nossos Pais, edição de 1892, na página 111. Veja mais algumas citações. Em nenhuma parte figura o domingo como dia do Senhor. Nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja, que preceituou tal ordem do sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Padre Júlio Maria, em Ataques Protestantes, na página 81. É interessante recordar, a este propósito, que a observância do domingo, que é o único culto do protestantismo, não só não tem fundamento na Bíblia, mas está em contradição flagrante com a letra da Bíblia, que prescreve o descanso do sábado. Veja ainda outra citação. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição de Nosso Senhor, de modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam independentemente de sua vontade à autoridade da Igreja. Um monitor paroquial, de 26 de agosto de 1926, Socorro, Estado de São Paulo. Veja só, a Igreja, então, romana, as autoridades reconhecem que não há autoridade escriturística nenhuma para a observância do primeiro dia da semana, o domingo, como eles guardam. E eles reconhecem aqui que isso aí é um preceito católico e que quem obedece esse preceito está, mesmo que involuntariamente, está homenageando a Igreja Romana.